Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Patrícia! Olha, Cirantão, você escuta direito? Tem dificuldade para ouvir? Hein? Como assim? Aumenta o som. Gente, faça uma avaliação gratuita na Sonoritá. O telefone está na sua tela, 99872-1006. 99872-1006. Sonoritá, saúde auditiva em dia. A Cirantão, estamos em período de vacinação contra a Covid-19. Vacina está chegando, não é mesmo? É, claro. Muitas dúvidas também. Trabalhadores querem saber quem vai vacinar. Tem as horas abonadas pelo patrão? Pode sair no meio do expediente? Como é que é isso? E quem não quer vacinar? A empresa pode penalizar? Quem vai responder essas dúvidas agora é o advogado especialista em direito do trabalho, Dr. Bernardo Lage. Vamos ouvi-lo? Vamos ouvi-lo. Neste tempo de pandemia e de vacinação, várias dúvidas aparecem acerca das obrigações das empresas e direitos dos trabalhadores. Será que eu posso sair para vacinar durante o expediente? Se a vacinação ocorrer no mesmo horário de trabalho, a saída para se vacinar não resulta em falta injustificada. Desta forma, este período deverá ser abonado. Um questionamento interessante é a respeito de como provar o tempo gasto para vacinar, considerando que somente é fornecido um cartão com as informações do imunizante. Nesta hora, valerá sempre o bom senso entre o empregador e o empregado. Convém as partes se comunicarem, seja por telefone ou por WhatsApp. Se o trabalhador verificar que seu local de vacinação está cheio, por exemplo, ele pode comunicar com seu superior, documentando assim o período que permanece fora. Se eventualmente o trabalhador tiver algum efeito colateral com relação ao imunizante e não tiver condição de trabalhar, ele deverá necessariamente procurar um médico e requerer o atestado para justificar eventual falta. E o trabalhador pode sofrer alguma punição se recusar a vacinar-se? Esse questionamento é extremamente polêmico. Existem entendimentos favoráveis e contrários. É importante dizer que as empresas elas têm obrigação de zelar pelo ambiente de trabalho saudável. Elas correm risco até de ter o Covid considerado como uma doença de trabalho e ter que arcar com tratamentos ou até indenizações. Por essa razão, entendo que trabalhador que nega se vacinar injustificadamente coloca em risco os demais colegas. Desta forma, o empregador poderá adverti-lo, suspendê-lo ou, dependendo de um histórico ou de reiteradas penalidades, poderá até ensejar uma dispensa por justa causa. Mas as empresas precisam necessariamente seguir as medidas de prevenção nos ambientes de trabalho. Devem realizar ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sintomas, fornecer meios dos trabalhadores reportarem eventual contato com caso confirmado, devem fornecer instruções sobre higiene e meios dela ocorrer. Desta forma, além de proteger o trabalhador, a empresa pode estar se protegendo até de eventual caracterização da Covid como doença do trabalho. É, muito bem explicado aí, né? O doutor Bernardo Lage, né? Pois é, lembrar que, falando de vacina, a Prefeitura de Betim teve que interromper a vacinação dos jovens de 12 a 14 anos, lá na sua rede pública municipal, porque a Justiça mandou suspender a aplicação da vacina, com a justificativa de que primeiro os mais velhos, para depois os mais jovens. Né? Exato. Diferente do que sua avó pensava, né? Sua avó dizia que... minha avó faleceu tem 1 mês e meio, né? Ela falava, gente, que desperdício essas 2 doses no meu braço, porque primeiro tinha que ser os mais novos. Meu pai também pensa assim. Fala, minha filha, tem que vacinar é quem está saindo, trabalhando, estudando, né? O prefeito de Betim, o Vitório Medioli, ele pensou direitinho. Ele falou assim, olha, nós estamos vacinando os professores. Então, vamos vacinar os alunos... Porque aí as escolas podem voltar a funcionar sem problema nenhum, não é verdade? Exatamente. Tem professor e tem aluno vacinado na cidade, né? E foi a primeira cidade, deve ter despertado, né, para o Brasil inteiro, foi a primeira cidade no Brasil a vacinar o aluno. Olha, Cirantão, agora eu vou fazer uma crítica. Eu fico muito incomodada com a quantidade de judicialização. Nós estamos o tempo todo sendo governados e orientados pela Justiça. E em Belo Horizonte, volta às aulas vai ser decidida pela Justiça. É um absurdo. Onde já se viu, se você confere o voto, você tem os seus representantes, prefeitos, vereadores, que vão administrar
a situação da cidade. É verdade. E aí ficam os impasses, ninguém resolve nada, e aí sindicato entra, professores também, as escolas particulares também, Mas, ô, e Patrícia, fica nesse imbróglio. essa coisa está em todo o Brasil. Você veja só, o Supremo Tribunal Federal fica discutindo problema de cachorrinho no condomínio, que não é coisa para o Supremo decidir, não. Fica decidindo coisas lá contra o presidente da República, que podia ser decidido. Por exemplo, o Supremo está decidindo coisas que eu acho que tinha que ser feito no Congresso Nacional. Exatamente, não? sabe? Eu até acredito que os deputados também, senadores, ficam um pouco assim com receio, Não, até de fazer. Tudo né? vou ao Supremo. Porque o Senado, ele é a casa revisora. Os senadores, eles estão ali para revisar o que passa na Câmara dos Deputados, decidirem as leis, mandar depois para a sanção ou veto do presidente. Mas esse excesso de judicialização, isso é prejudicial. Volta às aulas ou não, a justiça decide. Vacina ou não, a justiça decide. Assim está fácil. Então você se elege prefeito, se elege vereador, e tem as autoridades para tomar conta, o secretário de saúde, o secretário de educação, etc. Para quê? Para decidir as coisas, não? Agora, se a justiça tem que decidir, então tira esse pessoal todo, deixa tudo na mão da justiça, aí que vai ser um negócio danado, né? Porque a justiça é morosa, então as coisas vão ser decididas a passo de tartaruga no Brasil, felizmente. Nós precisamos até de trazer mais para o Brasil os processos de mediação, de arbitragem, porque eles funcionam de uma maneira muito mais célere, rápida, né? Verdade. Porque a justiça, quando ela é lenta, Cirantão, ela é uma injustiça. Fica uma injustiça. Pessoas morrem à espera de uma justiça seja feita, que a justiça seja feita, né? É verdade. Então, no Brasil, tudo agora está na mão da justiça. Então, isso não só aqui em Minas, não, como nós estamos aqui com esse problema em Belo Horizonte, não. Isso no Brasil inteiro. Né? Qualquer coisa tem que se levar para a justiça. E acontece coisas que você vai pensar direitinho. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, né? Não estou entrando no mérito se deve ou não. Não estou entrando nesse mérito. Mas, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo clássico, que é o exemplo do ex-presidente Lula. Foi julgado, condenado em segunda instância, porque o Supremo decidiu que todo cidadão julgado em 2 tribunais, na segunda instância, ele tinha que ficar preso. Então o Lula foi para a cadeia por causa disso. Certo? Certo. De repente, o próprio Supremo Tribunal Federal, que decidiu, fez uma revisão e disse depois que não valia prender o cidadão quando, apesar da segunda decisão judicial do segundo tribunal, né? Da segunda decisão. Então, o Lula ganhou a liberdade. E depois, o próprio Supremo, né? O próprio Supremo considerou um hacker. Hacker, o que é? É uma coisa ilegal. Na verdade, o cracker que é ilegal. O hacker é aquela pessoa que é muito influente na internet, mas é para o bem. Ajuda as instituições. Cracker que é o criminoso. Pois é, mas aí tudo que foi hackeado, que foi hackeado, aí a Lava Jato era um sistema. O sistema Lava Jato foi justiça, com o juiz, mais promotor, mais Polícia Federal, todos se juntaram para apurar um roubo de uma coisa. Uma força-tarefa. Uma força-tarefa. A força-tarefa. Então, as pessoas da força-tarefa têm que conversar entre si. Claro. Não? Então, o juiz conversa com o promotor conversa com o cara da Polícia Federal, todo mundo conversa entre si. Aí não, disseram que houve parcialidade e não sei o quê, não sei o quê. E aí, justamente, desconsideram tudo aquilo que o juiz fez, que foi o Sérgio Moro, fez. Eu estou contando essa história, eu estou dizendo o seguinte, que tem hora que dá para acreditar na justiça, uma coisa que é decidida pela justiça, depois a própria justiça volta atrás. E isso traz uma insegurança danada. Segurança jurídica no país inteiro. Só rapidamente aqui para o nosso telespectador que o que pegou nessa situação toda do ex-presidente Lula foi a questão da fórmula, né? Nós temos tudo na Constituição. E aí, Cirantão, eu acredito, não sei, né? Eu é que acho isso, que o ex-juiz Sérgio Moro
deve se arrepender amargamente de ter largado a magistratura um dia. É verdade. Porque ele que julgou, condenou, fez, agiu, foi uma figura importantíssima na Lava Jato. De repente, assume um cargo político, gente. E isso aí pôs Foi tudo bravo pra ele, por água abaixo, né? Ele Infelizmente. acreditou no Bolsonaro, né? E não foi só ele, não. Muitas outras pessoas acreditaram no presidente Bolsonaro. E aí o presidente Bolsonaro, quando viu que o Moro era um nome forte para ser candidato a presidente da República, imediatamente ele acabou com ele. Né? Opa, tem um cara aqui que pode ser candidato a presidente da República. Né? Quer dizer, ele trouxe o cara para dar naturalmente, visibilidade ao governo dele, porque era um nome, né, que o Brasil todo estava aplaudindo. De repente, ele traz o Moro para ser ministro da Justiça. Todo mundo bateu palmas. Né? Só que tem que depois ele mesmo resolveu fritar o Moro. Não, né? Por quê? Quem manda aqui sou eu. E outra coisa, ninguém pode ser candidato à presidência. Ninguém. O Mandetta, né? O Mandetta começou a dar entrevista todo dia no Ministério da Saúde e ele ficou. Não, tira esse cara daí porque ele vai querer ser candidato também. Lá ninguém pode ser candidato a nada. É Só verdade. ele. É verdade. Patrícia, amanhã tem mais. Vamos embora? Vamos embora. Gratidão e alegria. Até amanhã. Um abraço para vocês.